E para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês, sobretudo porque isso é a concretização de muitas coisas que a gente pensa, sente e ama, como o ensino da Bíblia, o gosto pela palavra de Deus, o gosto por esse estudo, tanto Pamela quanto eu, quanto todas essas meninas que a gente já citou, como Tayô, Bianca, Luciana, são pessoas que passaram pela igreja e muitas de nós fomos feridas pela igreja. Fomos feridas pelo que nos era dito, fomos feridas pelo que nos era imposto, fomos feridas pelo que nos era negado. Em muitos momentos, a gente, quando está lendo sobre teologia feminista, sobre essa visão libertária do texto bíblico, eu escrevo para uma amiga minha, ela até tinha entrado, não sei se ela está aí, se Helena está aí, eu digo, cara, eu não acredito que a gente viveu todo esse tempo sem saber disso. E a resposta que a gente tem uma para outra é sempre, nossa, quanta coisa nos foi negada. E é nesse movimento, com esse sentimento de não querer que isso seja negado a mais ninguém, que nós estamos dando início a esse movimento. Na verdade, nós estamos dando continuidade. Algumas das pessoas já devem reconhecer esse título, Mulheres Profetizando Vida, porque a gente fez uma grande EBD em conjunto, né? O Reino em Pessoa, o EBDcast, que é um outro programa que eu represento, e o Redomas, lá no primeiro semestre, Pamela, acho que foi no primeiro semestre que a gente fez essa grande escola bíblica. Foi um momento super bacana, a gente estudou sobre alguns textos. Algum dia, talvez isso seja publicado em algum lugar. A gente segue nessa luta, porque a luta que a Pamela comentou de onde publicar, o que fazer com esse material, é muito real. E também por isso a gente tem, pelo menos, tentado fazer lives como essa. A gente grava e salva, e depois a gente gostaria realmente de publicar esse material em algum lugar, mas a gente ainda não sabe como. Tudo isso para dizer para vocês que a gente veio aqui para compartilhar um pouco do que a gente gostaria que tivesse sido compartilhado com a gente quando a gente era mais nova, na expectativa de que talvez vocês possam se beneficiar desse conhecimento e também de que, de alguma forma, outras meninas, crianças, mulheres possam vir nessa caminhada junto com vocês. Eu acredito, não estou sozinha nesse movimento, que quando alguém se move, a gente acaba movendo juntas, né? Algumas pessoas estão com dificuldade para entrar, Pamela. Você levantou a mão por causa disso? Exato. Eu tenho que fazer um comentário aqui para vocês. Então, o Google Meet ele tem uma capacidade de pessoas e eu realmente não esperava que a gente ia bater a cota de 100. Então, assim, o que eu vou fazer e vou deixar aqui combinada com todas vocês? Vamos ter que fazer isso, Agnes. A gente vai ter que abrir o nosso canal. Não tem jeito. Então, por livre e espontânea pressão. Por livre e espontânea pressão. Obrigada, Lu, não sabia. As aulas de EBD estão disponíveis no canal do Redoma, gente. Perfeito. A gente manda para vocês por e-mail. Então, vamos fazer o seguinte. O que a gente vai fazer na semana que vem para que a gente não tenha esse inconveniente? Eu vou subir essa aula para os canais que a gente tem que fazer, no caso. E daí, a gente vai fazer, então, a transmissão ao vivo no YouTube, que aí a gente consegue que todo mundo entre e faça parte, beleza? Então, estamos combinados? Pode ser assim? E aí, fiquem tranquilas que depois eu dou o meu parecer para a galera que está aí tentando entrar e a gente segue o baile. Pode ser, gente? Ok? Então, tudo bem. Vamos Maravilha. Seguir. Então, no nosso primeiro encontro, vocês viram, não sei quem já viu o material, nós temos 3 encontros previstos online e um presencial lá na Igreja Batista do Caminho, que fica no centro. Esse encontro presencial não vai ser à noite, tá? Algumas pessoas já fizeram essa pergunta. Então, se você tiver com a sua agenda aberta e estiver reservando essa data, 21 de outubro começa na parte da manhã. E a gente vai preparar um dia bem especial para vocês que estiverem conosco. E em breve a gente vai mandar mais detalhes, mas a gente quer que você também se sinta à vontade para trazer a sua criança, porque vai ter algo preparado. Então, a gente sabe que para vocês, mulheres, saírem de casa, deixarem seus filhos num sábado, é uma coisa um pouco complexa. Então, a gente também está pensando nisso e prevendo isso.
Mas hoje nós vamos falar sobre a máxima que a gente ouviu durante toda a nossa vida. E a máxima é de que não é possível ser feminista e cristã. Quando eu era criança, eu ouvia minha mãe dizer para as amigas assim: eu era feminista, mas eu me converti. Minha mãe sempre foi evangélica, mas em um determinado momento ela se dizia feminista, ou dizia que queria ter os mesmos direitos que o meu pai, e aí ela falava: eu fui feminista, mas Jesus me encontrou, eu me converti, como se essas coisas fossem completamente antagônicas. E aí a gente ouviu ao longo de toda a nossa trajetória que questão feminista não existe, ou você é crente ou você é feminista, essas duas coisas não se coadunam, não se conectam, e não é o que a história nos ensina, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí eu brinco aqui com vocês e trago esse meu primeiro contato com o feminismo, que é uma história pessoal, como se fosse um quebra-gelo. Então, eu vou interromper esse compartilhamento para poder compartilhar com vocês um vídeo que está aqui e nós vamos ver juntas. Esse vídeo é de um dos meus filmes favoritos. Talvez vocês já tenham reconhecido. Para quem não sabe, nunca assistiu esse filme chamado Mary Poppins, o que a senhora Banks ouve logo em seguida desse número é que seus filhos desapareceram. Eles não estão lá e ela não sabe o que fazer. E é muito interessante esse filme porque, apesar dessa cena e dessa música, que eu acho fabulosa, a letra da música é fabulosa, é um filme que ele cria uma certa dicotomia, como se a mulher ela não pudesse ser feminista e lutar pelo voto e, ao mesmo tempo, ser uma boa mãe. Então, você fica sempre nessa coisa, assim, de parece que ela precisa abrir mão de alguma coisa para que outra coisa aconteça. Então, apesar de eu gostar muito dessa música e gostar muito desse filme, eu entendo que tem as limitações de um filme feito em 64, que está, de alguma forma, dialogando com os movimentos daquele momento, mas que, de alguma forma, silencia algumas dessas questões muito importantes, até porque é um filme feito por homens brancos americanos. Sempre é importante a gente situar as coisas no tempo e no espaço. E uma brincadeira é que, assim, há uma continuação da Mary Poppins que foi lançada há alguns aninhos atrás, eu não lembro agora exatamente o ano, mas nessa continuação, a filha dessa mulher é uma sindicalista que segue, de alguma forma, reivindicando os seus direitos. Eu gosto de pensar que os novos escritores e roteiristas quiseram, de alguma forma, honrar a luta dessa mulher sufragista que estava o tempo inteiro querendo votar. Inclusive, tem uma cena que ela fala: não, minha colega foi ali se acorrentar na carruagem do primeiro-ministro, porque fazia parte... E tem essa coisa um tanto quanto anedótica. Essa mulher ela é apresentada, apesar de ser uma sufragista, como uma dona de casa perfeita. E, por outro lado, a cena logo em seguida dessa é do homem chegando, no caso o marido dela, George Banks, dizendo que é ótimo ser um homem em 1910, porque o rei Edward está no palácio, é a era dos homens, e ele é o rei do seu castelo. E aí ele sabe tudo o que acontece, tudo que ele controla todo o tempo, e aí ele pergunta: cadê as crianças? As crianças sumiram. Ou seja, aquele homem que acha que controla tudo, na verdade, controla absolutamente nada, porque as crianças foram embora, elas desapareceram e ninguém sabe o que fazer com as crianças. Assistam esse filme e depois me contem suas impressões. Esse é o meu primeiro contato com a ideia de feminismo. As mulheres quererem votar. Existe algo de errado em querer votar? Parem e pensem. Será que tem algo de errado em querer votar? Será que tem algo de errado em querer a mesma dignidade, o mesmo tratamento dos homens? Então, por que será que esse movimento foi tão demonizado ao longo dos anos? Vamos falar sobre isso já já. Isso aqui era um lembrete, para o caso de eu esquecer de botar o filme, aí eu botei a foto para eu lembrar, porque eu sou dessas. Agora, já vimos o filme, já ouvimos a música. Eu trouxe para vocês 3 exemplos
de como as mulheres eram vistas e percebidas no nosso mundo ocidental. É importante fazer esse recorte, porque todas as coisas, elas dependem de onde você está. Não existe nada absoluto. Quando a gente está pensando em história, não existe nada absoluto. Existem pontos de vista, existem locais, existe local de onde se fala e de onde se está. Eu brinquei recentemente numa aula do pessoal da Escola do Caminho que o narrador, ele só pode falar de onde ele está. E ele não pode falar de onde ele não está. Eu sei que parece redundante dizer isso, mas muitas vezes nós lemos as coisas como se não houvesse um narrador, como se tudo fosse neutro. Nada é neutro. Tudo é uma construção. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos do que a história nos conta. O primeiro exemplo que eu selecionei é a Roma Antiga. E aí eu coloquei aqui 3 coisas que eu achei que era importante compartilhar com vocês sobre as mulheres na Roma Antiga. Primeira coisa é que as mulheres elas não podiam exercer cargos públicos, tá? Então elas não podiam exercer política a partir de cargos oficiais. Porém, se a gente estivesse falando de mulheres ricas, elas poderiam apoiar financeiramente candidatos que lhe fossem interessantes. Além disso, a educação era restrita a mulheres de famílias abastadas. Se elas pudessem pagar, se a família pudesse pagar pela educação, então a mulher tinha direito à educação. Na Roma, a gente tem também, na Roma antiga, a gente tem também um adendo. As mulheres tinham direito à herança, o que não era comum na Grécia Antiga. A gente vai falar da Grécia já já. É importante que vocês saibam que todos os casamentos eram arranjados pelo patriarca responsável pela família, a partir do momento em que a mulher era considerada apta para se casar legalmente, que era a partir dos 12 anos. Silêncio. A partir dos 12 anos, a mulher era considerada apta para o casamento, e então o patriarca ou os homens por ela responsáveis faziam com que esse arranjo acontecesse, em geral, entre mulheres muito mais jovens, com homens muito mais velhos. Dentro dessa lógica, a mulher ela está meio que dentro desse espaço da casa, esse é o seu local de ação, ainda que na Roma Antiga isso não seja tão restrito quanto no nosso segundo exemplo, que é a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, as mulheres não só não podiam exercer cargos políticos, como elas também não podiam participar de nenhum debate público. Nenhum. O lugar das mulheres era a casa. Elas não podiam sair do tempo diz que o céu fechou. Acho que entrou um áudio aqui, sem querer, sem problema. As mulheres elas não podiam participar de lugares públicos, de sair para lugares públicos desacompanhadas. Então, o lugar delas era a casa. As mulheres não podiam ter propriedade. Elas também não podiam participar dos sacrifícios aos deuses. Ou seja, também a religiosidade lhes era negada nesse sentido. Tanto a propriedade quanto a religião eram realidades exclusivamente masculinas. Elas saíam sempre acompanhadas e elas estavam sempre sob a tutela dos homens responsáveis por elas, fosse pai, marido ou irmão. Daí morreu Neves, né? Vamos trazer para um exemplo um pouquinho mais próximo de nós, que é a França do século XVIII. Para quem não sabe, século XVIII é assim, você pega os primeiros 2 números e aí você soma 1, aí vira o século, entendeu? É assim que faz, tipo 17, então é século XVIII. Se fosse 9, seria século XX e assim sucessivamente. Fica mais difícil com o passar dos anos, mas enquanto é depois de Cristo, fica tudo mais fácil. Em 1789, nós temos esse grande movimento de crítica ao poder do monarca, que deriva na Revolução Francesa. Eu não vou fazer aqui uma aula sobre a Revolução Francesa, porque a Pamela vai falar, ok? Então, não dá para a gente ficar aqui para sempre falando da Revolução Francesa. Mas esta Declaração dos Direitos do Homem de 1789, ela exclui as mulheres e todos os homens que não são considerados cidadãos. Ou seja, os homens que não têm direitos políticos. Quem são os homens que não têm direitos políticos? Os escravos, por exemplo.
homens de outras etnias, certo? Vamos ler um trechinho dessa declaração. Documento histórico, vocês podem procurar na internet se vocês duvidarem da minha citação. Mas está escrito aqui. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. O fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Muito bem. Quando a gente olha para isso daqui, parece, será que estão falando, em 1789, do homem como essa figura universal? Não, não estão. O homem aqui é o homem branco masculino. Por quê? Ele era livre. Ele era igual em direitos. Os outros não. As mulheres não. Faz sentido? E aí você se pergunta, nossa, mas isso foi lançado e não teve nenhuma crítica? Claro que teve, gente. Claro que teve. Nós temos uma mulher que assinava com esse nome de plume, que é o nome de pluma, ou seja, o seu pseudônimo, chamado Olympe de Gouges, que era uma mulher chamada Marie Buzon. E ela escreve em 1791, 2 anos antes da sua morte, a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, fazendo uma clara crítica à ausência da figura feminina na Declaração de 1789. Ela critica esse movimento excludente, sobretudo porque ele ignora a importância das mulheres na Revolução Francesa. Reivindica para as mulheres o mesmo status de igualdade concedido aos homens. A declaração é rejeitada e a autora é completamente silenciada e apagada. Tem pouquíssimo tempo que esse nome vem à tona. Quando eu digo pouquíssimo tempo, eu me refiro a tempo histórico, tá? É ali na década de 70 do século XX, 1970 e pouco, que isso é recuperado, publicado, traduzido para outras línguas. Eu trouxe 2 trechinhos do que ela estava reivindicando nesse panfleto. Ela era uma escritora, panfletava muito, fazia muita defesa dos direitos das mulheres, né? Quando eu digo panfletava, é escrever panfletos desses que você consegue entregar nas ruas. Então, ela está fazendo uma proposta popular, porque a ideia era essa, uma proposta de feminismo, a gente não pode usar essa palavra, uma proposta dos direitos igualitários das mulheres popular. E ela escreve nessa declaração, artigo 1, a mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. As distinções sociais podem basear-se apenas na utilidade comum. O objetivo de toda associação política é a preservação dos direitos naturais e imprescritíveis da mulher e do homem. Esses direitos são liberdade, propriedade, segurança e, especialmente, resistência à opressão. Qual é a diferença entre esses 2 documentos que a gente leu? O primeira diferença, que ela coloca a palavra mulher antes do homem. Segunda diferença é que ela coloca aqui embaixo, especialmente, dando uma ênfase que, no caso da mulher, existe uma resistência à opressão que ela vem especial. Alguém aqui falou no chat da Berta Luz e de como ela é importante para a Declaração dos Direitos Humanos. Super importante. Tem um videozinho curtinho sobre a participação dela e de outras mulheres no YouTube. É um videozinho da ONU que conta um pouco da história da criação da Declaração dos Direitos Humanos e de como elas foram instrumentais para que, ao invés de falar Declaração dos Direitos do Homem, você pudesse falar Declaração dos Direitos Humanos, ao invés de você falar do homem e da mulher, e como essas pequenas mudanças foram moldando aquela declaração que é de 1948, tá? Aqui a gente ainda está em 1791 e muita água vai rolar até a gente chegar em 1948, e para isso eu passo para a Pâmela. Gente, eu tô agora até tensa, porque depois que entrou o fake, eu tô olhando agora aqui, e eu acho que a Agnes não tem como controlar aqui a entrada, né?
Por isso, amores, que é fundamental que da próxima vez a gente tenha esse controle através do formulário. Mas a gente vai fazer um rolê do YouTube, então vai ficar tudo certo. Pode passar o slide para mim, por favor, amiga? Então, eu já passei, é que tá demorando mesmo, tá num delay. Tá chegando. Tudo bem. Então, gente, como a Agnes bem falou, eu amei que ela trouxe essa perspectiva histórica do conceito, né, do que a gente entende na sociedade ocidental de mulher e de homem. Estou falando isso para vocês porque é uma das ladainhas mais constantes que a gente escuta, né, quando falam sobre feminismo e cristianismo, é que mulher não é igual ao homem, ou que o feminismo ele prima por igualdade somente. E isso tem relação com esse primeiro movimento que nós vamos falar agora, que é a primeira onda feminista. Muita gente aqui estava no Clube do Livro na semana passada, mas para quem não estava, para vocês que não sabem, a gente tem um Clube do Livro da editora Recriar sobre teologia feminista também. Ah, tá bom, tudo bem, porque eu fico até com medinho. A Cristina colocou aqui no chat. Estou com um nome bem estranho, mas sou Cristina. Tá tudo certo, então. Então, continuando, amores, como a gente havia falado já na semana passada, e aqui eu vou retomar para vocês, a primeira coisa que a gente tem que ter dimensão é que os feminismos são movimentos plurais, né? E conforme vão passando no contexto histórico, eles vão tendo novas características, novas críticas, novas mudanças. Mas o que eu queria trazer para vocês é que uma das principais argumentações que sustentam a mulher cristã de não ser feminista é essa análise de que o feminismo é contra o cristianismo. Porém, o que a história nos mostra, como a Agnes já trouxe essa pequena introdução, é que a primeira onda feminista, que acontece lá no século XIX, né, começando ali na Europa e depois tomando forma nos Estados Unidos, tem uma participação muito forte de mulheres cristãs. Então, essa é uma primeira informação que você não pode deixar de lado quando você pensar os movimentos feministas e a sua fé. A nossa fé, que é uma fé protagonizada, né, durante muito tempo ali no primeiro século do cristianismo por mulheres, é também uma fé que nos engajou politicamente pelo desejo de termos acesso ao direito que nos foi concedido na nossa criação, através dessa própria visão do evangelho, né? Aqueles textos clássicos que a gente escuta, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, todos são iguais, nem macho, nem fêmea diante de Jesus. Então, a própria religião cristã, abraçando essa visão mais igualitária, se colocou engajada para a conquista dos direitos das mulheres. E aqui eu quero destacar com vocês esse primeiro momento, que é a primeira onda feminista. Ela se inicia como, Pamela? Para ajudar a gente a entender isso, eu queria fazer um destaque, uma menção a Angela Davis, né? Porque ela tem ali um livro maravilhoso, que vocês já devem ter visto. Ai, meu Deus, Agnes, fugiu o nome. Raça, como é? Mulheres, raça... Mulheres, raça e classe? Mulheres, raça e classe, perfeito. Mulheres, raça e classe, que a Angela Davis ela vai trabalhar o que a gente chama de intersecção. O que é uma intersecção? Se você estudou matemática há um tempinho atrás, e aí tudo bem se você não for boa em matemática, eu também não era. Intersecção é quando uma coisa se envolve na outra, de maneira que existe uma área ali, ó, de união, de mistura desses elementos. Então, quando a Angela Davis traz mulheres, raça, né, e classe, ela está trazendo nesse livro esse atravessamento dessa questão social, racial e de gênero, tá? E o que isso tem a ver com o cristianismo? Bom, como muita gente defende que a gente só pode ser uma coisa ou outra, a primeira ideia que eu quero trazer para você aqui é que nós somos diversas e complexas. A gente não é 100% uma coisa só. O cristianismo atravessa várias vertentes da nossa vida. Por exemplo, eu e Agnes entramos para a história, e aí eu acredito que seja por esse mesmo motivo, né, amiga? Porque a gente tinha um interesse pela Bíblia. E a Bíblia também tem muita coisa histórica. Então, a minha intelectualidade, ela foi costurada com o cristianismo. A minha intelectualidade não é cristã,
ela é atravessada do cristianismo. Quando eu olho para a questão das mulheres e me engajo na causa feminista, não é somente por causa da minha visão política, mas o meu chamado no evangelho me faz combater as injustiças sociais. E uma dessas injustiças é a injustiça de gênero. Então, logo no primeiro momento da primeira onda feminista, o que a gente pode constatar é que mulheres cristãs, em sua maioria, estavam se organizando pelo abolicionismo. É o que a Angela Davis vai trazer. Quando ela fala no livro dela, olha, o movimento sufragista, ele só nasce porque mulheres brancas, naquele período, né, porque o movimento sufragista era predominantemente branco, tá? No começo ali da primeira onda feminista, porque essas mulheres de classe média, que tinham acesso à educação, que eram donas de casa, começaram a se engajar politicamente pela causa abolicionista. E nessa união pela causa abolicionista, elas começaram a perceber que elas não eram muito bem vistas, muito bem quistas, porque eram mulheres e não tinham espaço de atuação no espaço público, né? Então, dali começa uma demanda de se pensar os direitos igualitários entre mulheres. Pamela, o que é abolicionismo? Se alguém estiver viajando. Se eu estiver indo muito rápido também, amores, falem aí no chat que a gente desacelera. O abolicionismo começa a corrente contra a escravidão, contra aí a opressão das pessoas negras, principalmente nos Estados Unidos. Esse contexto da primeira onda feminista, eu quero muito trazer os Estados Unidos para nós, porque é onde a gente vai ter o maior contingente de mulheres protestantes, atuantes ali na política. Só um instante, gente. Tá vendo como todas nós somos interrompidas de vez em quando? É muito difícil ser mulher, gente. É um processo, né? Eu pedi pro pessoal aqui de casa, mas a galera não coopera às vezes. Enfim. Então, continuando, quando a gente olha para o movimento abolicionista, ele era protagonizado muitas vezes por mulheres. Além do movimento abolicionista, a gente também tem uma união que é muito histórica dentro desses movimentos, desse contexto de revolução industrial, que a gente está falando ali do primeiro momento em que essa família tradicional começa a ser fragmentada por causa do trabalho, por causa da necessidade ali do êxodo rural, as pessoas estão saindo do campo, estão indo para as cidades, não tem estrutura. Então, a mulher que ali tinha uma vida no campo de tal maneira que ela ficava cuidando das atividades do lar, passa a ser englobada aí dentro da Revolução Industrial. E aí a gente está aqui, né, Agnes, tendo dupla, tripla jornada de trabalho, justamente nesse período. É nesse momento que começam essas transições. E é importante, eu gostei muito que a Agnes já começou essa aula marcando o contexto racial, porque a demanda dessas mulheres brancas é por autonomia e direito ao trabalho, leis de igualdade de gênero, igualdade salarial, direito a trabalhar, sair de casa, mas, entretanto, todavia, as mulheres negras estão dentro de um sistema escravocrata. Então, é essa realidade que a gente está tendo, está sendo posta nesse período. E nessa primeira onda, quais vão ser as demandas? São mulheres brancas que estão chefiando esse movimento. Elas vão pensar nessa realidade de igualdade entre os próprios homens brancos, né? Então, a igualdade ela passa por um acesso à escola, acesso à educação de ensino superior, direito ao voto, né? Toda essa concepção, e para os homens já era garantido. Beleza? Então, vamos seguir. Pode passar, amiga, por favor. O processo. E aqui eu trouxe para vocês uma frase maravilhosa, que eu acho que é muito importante também para nós. Mulheres cristãs pelos direitos humanos. Por quê? Dentro da tradição cristã, principalmente dos Estados Unidos, tá, gente? Quando a gente fala de denominações que são protestantes históricas, tá? Que saíram da Reforma e etc., a gente tem uma ampla tradição de mulheres engajadas, tá? Tanto aí dentro da igreja, quanto pela atividade social. Essa obra de ação social que a gente vê, que é uma herança muito forte da igreja cristã, também foi muito assim auxiliadora para que a gente tivesse essa visão de conquistar os nossos direitos. Estou falando de mulheres como, por exemplo, a Margaret Fell, que é uma das fundadoras do quaquerismo, tá? Ela escreveu um livro, Woman's Justified, que é um livro muito antigo, ali de 1700 e pouquinho, quase 1700, já mais de 1600 e pouco, onde ela já defendia a igualdade entre homens e mulheres,
principalmente no ministério sacerdotal. Então, isso já era uma demanda. E aqui eu trouxe para vocês uma citação de mulheres quaker, cristãs. O quakerismo é uma seita, é uma vertente do cristianismo que defende muito os direitos humanos, o fim das prisões, o abolicionismo e também a igualdade de gênero, porque dentro do quakerismo não pode existir desigualdade. Então, a maioria das mulheres que se engajaram na primeira onda feminista pelos direitos das mulheres, pelo direito ao voto, vem de tradição quaker. Sabe o doutor Ótica, do cereal, que a gente tem em casa? Então, é quaker, é desse rolê. E aí eu trouxe essa citação que são das irmãs Grinke. A Angelina Grinke disse assim, no livro Letters on the Equality of the Sexes and the Condition of a Woman. Que isso, hein? Pega esse inglês do CNA aqui, gata. A igualdade é uma lei divina. E se o homem a transgride, ele próprio se degrada. Isso aqui a gente está falando, gente, de 1838. Eu não estou falando de mulheres que estão defendendo o feminismo, que estão defendendo a igualdade de gênero da década de 60, da Revolução Sexual. Eu não estou falando de Simone de Beauvoir. Eu estou falando de mulheres cristãs que se colocaram pela causa abolicionista e pela igualdade de gênero, pelo acesso das mulheres nas escolas. Aqui eu tenho a Sarah Moore e a Angelina Grinke. Elas nasceram no sul dos Estados Unidos, na Flórida, nesse período, né, do século XIX, e se colocaram completamente à disposição dessa missão de acabar com a segregação e a abolição nos Estados Unidos. A escravidão nos Estados Unidos. Então, essas irmãs iniciam esse processo de demonstrar, através de seus textos teológicos e políticos, que a igualdade é garantida pelo Evangelho e pela lei. Então, é muito importante a gente ter dimensão que, no primeiro momento da onda feminista, quem está escrevendo essa história são mulheres cristãs. Então, aqui a gente já derruba a nossa primeira falácia de que feminismo e cristianismo não combinam. O que a história diz para a gente é outra coisa. Também trouxe aqui para vocês a participação notória da Sojourner Truth. A Sojourner Truth, para quem me acompanha, sabe que eu falo muito dela, é uma das minhas preferidas. Ela é uma mulher escravizada, né? Que foi escravizada e fugiu da escravidão, foi acolhida por um casal cristão e, a partir de então, ela começou a militar e a pregar como missionária, visando a igualdade entre as mulheres e também o fim da escravidão. A Sojourner Truth não tem esse nome de batismo. O nome dela é Isabella Baumfree, mas quando ela se converteu e teve uma experiência espiritual, o nome dela mudou. Sojourner Truth literalmente significa peregrina da verdade. Então, essa mulher negra que foi escravizada começou a participar do movimento abolicionista. E lá, no movimento abolicionista, que tinham inúmeras mulheres ligadas à causa da igualdade de gênero, ela começou a entrar nessa causa também. Quando que ela se coloca publicamente para isso? Na Convenção de Akron, em Ohio, em 1851. Que convenção foi essa? Mulheres a favor do sufrágio feminino marcaram uma assembleia com outros líderes políticos dentro de uma igreja. Essa igreja de Akron aí. E aí só tinha a Sojourner Truth de mulher preta no local. Ela era a única. E as mulheres brancas estavam sendo vencidas, né? No discurso ali. A Sojourner Truth pede permissão para poder falar. As mulheres brancas ficam com medo, achando que ela ia tirar o foco da discussão para a questão da abolição e não do voto das mulheres. E ela faz um discurso completamente teológico e político a respeito do direito das mulheres. O famoso discurso "E não sou eu uma mulher". Tem várias versões, né, tanto no YouTube, de pessoas, né, fazendo a peça de teatro, mas o que a gente conhece são duas versões. Uma que foi publicada muito posteriormente, quando a Sojourner falou, e é a mais popular, que foi reescrito e publicado por uma mulher sufragista, e o outro que foi publicado no jornal abolicionista, que é mais perto da realidade, né? Enfim, mais fidedigno com o que a Sojourner falou. Mas a Sojourner, gente, ela é fundamental porque no discurso dela, ela foi a inspiração para o feminismo negro e mulherismo africano anos depois. Então, uma mulher cristã, missionária, itinerante, foi a responsável, através do seu discurso, sobre uma corrente de feminismo negro e também mulherismo africano. Então, percebe o que a gente está costurando aqui? Mulheres de fé.
sendo proféticas, exercendo a sua fé de maneira profética pela luta pelos seus direitos. As outras mulheres que eu também queria destacar aqui, essa aqui é muito importante para nós, essa menorzinha, mais gordinha, que está sentada com o papel na mão, é Elizabeth Cady Stanton, tá? Ela é maravilhosa. Ela foi a idealizadora da chamada Bíblia das Mulheres, em 1891. O que é a Bíblia das Mulheres? A Elizabeth Cady Stanton, ela teve coragem de olhar para a Bíblia e identificar que o texto construído, traduzido, interpretado da maneira que ele foi, era um texto que privilegiava o poder masculino. Era um texto que silenciava a participação das mulheres. Era um texto instrumentalizado para que mulheres não pudessem ter os seus direitos garantidos. Por quê? Aqui a gente está falando que as mulheres não tinham acesso ao voto, não tinham acesso à educação, gente, baseado no argumento bíblico. Isso é uma coisa que a gente precisa reforçar aqui, porque às vezes parece que a gente que está defendendo aí essa vertente de feminismo cristão está querendo destruir a religião, destruir a Bíblia. Não, a gente só quer apontar que a Bíblia nunca foi neutra. O que faz ela ter sentido é o olhar de quem lê. Então, o que a Elizabeth Cady Stanton fez lá no século XIX, em 1891, foi dizer, olha, esse texto aqui está sendo utilizado dessa maneira porque são homens que estão organizando, são homens que estão traduzindo, são homens que estão trazendo essa realidade e colocando como lei para nós. E enquanto ela foi instrumentalizada como uma arma de empecilho para que a gente tenha os nossos direitos garantidos, é preciso, então, rever esse texto, é preciso organizar de outra forma, é preciso relê-lo. E aí ela convida uma série de tradutoras, de mulheres, especialistas em grego, em hebraico, historiadoras, enfim, tradutoras, para refutar esses textos de submissão feminina. Então, a Elizabeth Cady Stanton, ela é o embriãozinho da hermenêutica da suspeita, da teologia feminista, que a gente vai aprender mais adiante. Também trouxe para vocês a Susan B. Anthony, que era essa grande companheira da Elizabeth Cady Stanton. Ambas eram cristãs, a Elizabeth era presbiteriana, a Susan B. Anthony era quaker, ambas se conheceram trabalhando com a questão abolicionista na conferência abolicionista, a primeira conferência abolicionista mundial na Inglaterra, elas se conheceram lá, e desde então trabalharam operando para o direito das mulheres, principalmente no acesso à educação. Pode passar, Agnes. Também trouxe para vocês Lucretia Mott, outra reformadora social, também abolicionista, quaker. Isso é um traço, tá? Da primeira onda feminista. A gente vai ter uma série de mulheres cristãs já engajadas com a luta abolicionista que vão entrar também para a questão igualitária aí das mulheres. Pode passar. Essa aqui é uma das minhas preferidas. Essa é maravilhosa demais. E aqui eu quero dar um destaque para ela, porque a Ida B. Wells, ela é uma mulher que já está na geração do sufrágio feminino, né? Essas outras que eu mostrei para vocês, elas são percussoras, sabe? O caminho que só tinha mato, pegaram o facão ali, saíram desbeiçando para todo mundo entrar. A Aida é essa segunda geração. A Aida também passou por uma experiência muito horrível, porque ela foi uma mulher escravizada, cristã. E o que eu amo na Aida? Além dela ter sido uma das personalidades mais notáveis de mulheres negras nos Estados Unidos, ela também era professora de escola bíblica dominical. E a revolução que a Aida fez, gente, foi através da escola bíblica dominical. Porque ela tinha esse espaço na igreja presbiteriana e ali ela organizou um centro social de leitura para homens e meninos negros no período de segregação racial, que foi a Negro Fellowship League, né? E abriu muito espaço para que outros homens negros pudessem ter acesso aos seus direitos. O que acontece? A Aida, ela também é notável porque ela dedicou a sua vida inteira contra as políticas de linchamento e de segregação racial nos Estados Unidos. Porque, se vocês não sabem, quando a escravidão nos Estados Unidos acabou, o que acontecia? As pessoas negras que estavam livres, muitas vezes eram assassinadas, linchadas, por crimes que elas não cometeram, que eram acusadas injustamente. E a gente vê isso até durante ali a segregação racial, já na década de 60, né? Como é que é, meu Deus? A Nina Simone mesmo e a própria Billie... Gente, eu tô com uma falta de memória. Amiga, como é que é aquela cantora Eilish. de jazz? Billie Eilish. Não, é a Billie... Holiday. Obrigada, Billie Holiday. Billie Doida. Holiday.
É isso. Não, a Billie Eilish é maneira também, mas eu sou mais a Billie Holiday. A Billie Holiday, ela tem uma música maravilhosa que se chama Strange Fruit. E ela vai contar um pouco dessa história de linchamento nos Estados Unidos. A Ida B. Wells, ela estava vivendo nesse período. E ela, como mulher cristã, professora de escola bíblica dominical e feminista, e socióloga, e jornalista, porque ela era brava mesmo, estava fazendo esse trabalho de conscientização e de letramento racial dentro da sua igreja. Isso é maravilhoso. Então, meus amores, trazendo aqui para vocês esses nomes, trazendo a memória, por quê? Porque não é mais admissível que você, que está tendo contato aqui comigo e com a Agnes, caia nesse conto da carochinha, de que o feminismo ele é um caminho e o cristianismo é outro caminho. Não. Os nossos caminhos são múltiplos, muitas coisas vão costurar a nossa vivência. Eu sou o que eu sou pelos caminhos que eu trilho, pelas comunidades que eu passo, pelo aquilo que eu acredito. E não necessariamente por eu estar dentro de um espectro de um movimento social que é tão plural, que é tão diverso, eu estou abrindo mão da minha fé. Todas essas mulheres tinham uma vida de fé. E pela fé também influenciaram a política do lugar na qual elas estavam inseridas. Então, se não tivessem essas mulheres que tivessem essa ousadia do espírito, essa liberdade de entender que o corpo delas não poderia ser excluído para vivenciar a espiritualidade delas, a gente não estaria aqui. Então, eu acho muito importante trazer à memória essas mulheres para que a gente tenha sempre isso em mente. A primeira onda feminista, ela foi fundamental e foi desenhada e costurada para mulheres. Mas eu também queria levantar uma bola muito importante para vocês. Eu vi muitas mulheres... Eita, eu vi muitas mulheres antifeministas trazendo nomes específicos, né? Por exemplo, Simone de Beauvoir, uma outra mulher que inventou a pílula anticoncepcional, que estava envolvida com movimentos de eugenia, né? Como se elas fossem suprassumo ou elas resumissem... Opa! Amiga, tem como você voltar um slide que a Raiane está pedindo? É como se elas resumissem tudo que o movimento representa. E aí, diferente das correntes antifeministas, nós que estamos desse outro lado, nós que acreditamos nessa pluralidade, a gente entende que o nosso movimento é construído com acertos e erros e a gente não tem medo de criticar. Aí eu estava até falando com a Agnes, se eu parto desse exemplo, uma mulher feminista define todo o movimento feminista. Eu posso, por exemplo, pegar um cristão e definir todo o cristianismo. Um exemplo, Hitler se considerava cristão. Hitler teve o apoio maciço das igrejas luteranas na Alemanha. Poucas foram as igrejas que fizeram resistência ao nazifascismo. Eu posso pegar o Hitler e utilizar ele como referência do cristianismo? Não. Eu posso pegar um Mussolini e usar como referência do cristianismo? Também não. A mesma coisa é o feminismo. Então, hoje a gente teve esse primeiro patamar, esse primeiro panorama de como que foi construída a nossa visão de definição de mulheres e de homens e quais eram as demandas dessa primeira onda feminista. Por mais que tenha muita participação cristã, é importante marcar que a ideia de mulher não era definida, tá? Se tinha uma ideia de mulher universal, principalmente mulher branca, não é à toa que a Sojourner Truth pergunta se ela não é uma mulher. Então, existem várias lacunas dessa primeira onda que serão refutadas, serão criticadas na próxima. Mas aí, quero saber de vocês, que a gente já está aqui chegando no finalzinho, quais são as dúvidas? E se vocês querem falar alguma coisa, também quero saber se a Agnes tem mais alguma coisa para arrematar. E quem tiver dúvida, é só levantar a mãozinha, que a gente vai abrir a fila e vamos respondendo, beleza? Não, eu só queria salientar mesmo o quanto desse movimento feminista de primeira onda é um movimento por dignidade. E aí a gente ouve muito falar de como as feministas querem destruir a família, como as feministas não gostam dos homens, etc, etc, etc. E a gente vai ver com o passar dos anos que o que a gente está assistindo são as mulheres reivindicando um igualitarismo, tá? Elas não estão pedindo para serem elevadas acima, uma posição acima dos homens, não é isso. Elas estão pedindo para serem tão consideradas quanto os homens, e
é um movimento em busca dessa dignidade básica, da participação política, do direito à voz, do direito a voto, do direito a ser considerada também uma mulher, ainda que as mulheres negras já trabalhassem fora de casa há um tempão. É a reivindicação do direito de ver o seu filho crescer, que enquanto as mulheres negras maternavam os filhos de mulheres brancas, elas não tinham chance de maternar os seus próprios filhos. Então, esse movimento feminista é muitas coisas, mas é também essa luta por dignidade, essa luta por igualdade, essa luta por aquilo que a gente já vislumbra nas palavras de Jesus, quando ele convida as mulheres para o centro da roda, quando ele nos lembra de que somos todos iguais perante Deus, quando ele nos lembra que na mesa existe espaço para todo mundo. Então, olhar para essas mulheres e ver como elas são, em vários sentidos, parecidas com a gente. A Ida B. Wells, ela foi uma professora de escola bíblica, como eu, como Pamela, como tantas de vocês devem ter sido. Ela estava ali naquele espaço da escola bíblica, construindo toda uma revolução. Então, dizer que você não pode ser feminista cristã é virar para a Ida B. Wells e dizer você não pode ser feminista cristã. Imagina se isso faz sentido. Imagina se eu posso olhar para essas mulheres e dizer que o cristianismo delas não é válido porque elas estavam reivindicando os mesmos direitos. Então, é nesse sentido que eu acho que essa aula nos abre espaço para respirar e aí a gente vai em frente, que atrás vem gente que tem muita coisa boa vindo aí. Mas se vocês tiverem perguntas, é mais do que bem-vindo. A Jacinta está com a mão levantada. Perfeito, pode falar, Jacinta. Gente, eu quero agradecer essa oportunidade de estar presenciando esse evento. Eu estou muito emocionada com tudo que vocês falaram. E eu não sei se vocês têm noção da importância desse evento. E a dimensão que eu acho que ele pode alcançar para ressignificar velhas não, né? Crenças novas, velhas e novas, né? Crenças que se sustentam ao longo dos anos, ao longo dos séculos, dos milênios, que colocam a mulher na condição de submissão. Então, eu estou enxergando esse evento e os outros encontros que teremos como de uma importância imprescindível. Eu tenho pesquisado assim, discurso de lideranças evangélicas no YouTube, e o que eu encontrei foi um cenário muito perturbador, né? De muitas lideranças religiosas, mulheres e homens, né? Infelizmente, mulheres sem se situar nesse tempo histórico que vocês trazem, colocando de uma forma antagônica ser cristã e feminista e contribuindo através de um público enorme, tanto presencial quanto online, né? Cruzando fronteiras, contribuindo para que as mulheres permaneçam nesse lugar de submissão, a partir dessa visão fundamentalista. Então, assim, eu estou muito emocionada, muito grata. Uma série de pessoas que eu mandei essa live e algumas não puderam participar. Então, vai ser muito importante vocês realmente divulgarem e a gente continuar nesse trabalho. Gente, eu vou só fazer um breve comentário. Primeiro, Jacinta, muito obrigada. Você deixa o coração da gente aquecido, porque, gente, parece que é uma coisa assim, ai, vamos fazer, mas isso foi sonhado há tanto tempo. E eu fico até emocionada. Eu só estou avisando aqui, porque eu vou parar a gravação, para que vocês tenham mais liberdade para falar abertamente, que eu sei que vocês não querem, né, tá aqui aparecendo e tal, que eu acho que fica mais seguro.